Tudo bem, gente? Quarto dia nessa série A Bíblia que o Sistema Nunca Leu. E nós falávamos que a obediência surge na ofensa. Então, o início de todas as coisas não foi a desobediência. A transgressão antes da obediência surge na ofensa. Sim. Porque como que funciona o coração do ofendido? O ofendido quer ser agradado. E porque o ofendido quer ser agradado, ele também acredita que o outro quer ser agradado. De modo que quando eu agrado esse que eu acredito que deseja ser agradado, eu posso receber alguma coisa dele. Isso. Então vê que a imagem, olha isso aqui, como muda tudo. A imagem desse Deus descrito no Antigo Testamento, ele surge num coração ofendido. É um Deus que nunca existiu, mas é um Deus criado à sua imagem e semelhança. Do seu estado, no estado que ele estava, né? Então, esse Deus é um ídolo. Esse Deus é uma imagem e escultura. A imagem e escultura não é sobre simplesmente adorarmos uma imagem e escultura como o próprio sistema interpretou também, né? Por causa também dessa mente ofendida, que entende do jeito que quer entender, né? Mas ele nasce de um coração que já está crendo num Deus segundo a si mesmo, né? Muito interessante, né? Muito poderoso. Então, uma pessoa que está ofendida, Moisés, no caso, que está escrevendo ali agora toda essa escritura, né, e descrevendo, ele vai dizer: e Deus expulsou o homem do jardim. Fechou as portas, colocou um anjo para que ele não tivesse acesso. Olha aí. É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade de Adão, né? Quer dizer, agora a gente vai ter que agradar. Agora a gente vai ter que obedecer. Agora a gente vai ter que fazer aquilo que ele pede para que a gente possa ter acesso. E para receber algo em troca. Para receber algo em troca. Né? É preciso definirmos então. Deus nunca expulsou o homem do jardim. Deus nunca rejeitou o homem. Deus nunca lançou qualquer tipo de condição para o homem, para que então ele pudesse se revelar ou abençoar ou dizer que agora ele é digno ou ele é merecedor de alguma bênção. E por que é que a gente pode afirmar isso? Porque nós conhecemos esse Deus em Jesus. Verdade. Jesus que veio até nós. Jesus que veio até o homem. Na verdade, a gente vai entender de trás para frente pela palavra, por essa palavra que é luz, que é entendimento, que Deus sempre esteve atrás do homem. Sempre esteve em busca do homem. Sempre esteve conduzindo o homem. Né? Pode falar, Bia. Assim, ó, a gente vê Jesus lá no deserto com o povo que Moisés tirou. Porque o povo era totalmente incrédulo, adorava outros deuses, coração endurecido, e mesmo assim Jesus se revelando ali em graça, dando pão que caía do céu, maná, graça. Moderniza, o povo reclamando, e ele amando, dando comida. O que eles pediam, Jesus dava. Que era Deus, mas eles achavam que era Deus, mas era Jesus. Né? Não sabiam que era Jesus. Jesus se revelando ali todo o tempo, dando água, abrindo mar. Então, sempre foi Jesus. Graça, porque eles não fizeram nada, eles não andavam em obediência, não havia lei ainda. Não havia lei.
Então o amor estava se revelando. Todo o tempo ali, Jesus dando o que o povo precisava, cuidando, zelando, colocando uma nuvem de dia para o sol não escaldar eles, colocando a nuvem, porque no deserto a noite é muito... o sol à noite, porque a noite é muito fria no deserto. Então Jesus sempre ali cuidando, zelando, com amor, amando, e eles não perceberam. E por que havia essa dificuldade na relação? Por que havia essa separação? Por causa da sua própria consciência ofendida. Sim. O homem sempre acreditou que Deus era Jesus, eles não sabiam que Jesus desejava essa obediência para que tivessem condição. Isso estava no coração do homem. Né? Jesus estava próximo o tempo todo. Jesus estava conduzindo. Sempre. Né? E aí nós vamos ler aqui mais uma vez o texto de Romanos 5, porque a grande chave, o cerne, né, da revelação, o coração de todo esse entendimento está aqui. Romanos 5, no verso 20, e a gente falava lá de Moisés, né, porque foi Moisés que escreveu. Sim. Que Deus expulsou o homem e tal. E é sobre Adão e Cristo que Paulo está dizendo aqui em Romanos 5, né? E aí no verso 20, ele vai dizer assim: sobreveio a lei, porque aí depois Moisés então vai, na sua época, no seu momento ali da história, ele vai ouvir de Deus, e Deus vai dar então a lei. Agora nós vamos entender por que é que Deus vai dar a lei. Né? Note que é o Novo Testamento que está dizendo. Sim. o que aconteceu no Antigo Testamento. Não somos nós. Olha só. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Olha aí. Prova de que não foi a desobediência. A transgressão foi a ofensa. Ofensa de si mesmo. Né? Avultasse. Grava essa palavra aí. Avultar. Peterson, o que significa avultar? O que significa avultar, Bia? Avultar é uma sombra. Criar um vulto. Um vulto, uma sombra de algo. E por que criar um vulto? Porque o homem estava no escuro. Olha que interessante. Quando ele decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganado pelo ofendido, né? Arrastado pelo ofendido. Lembra que o ofendido ele quer levar mais um ofendido com ele. Né? Sim. E ele como anjo, lembra que como anjo, ele tinha a luz de Jesus. Tinha. Ele tinha a luz de Jesus e ele continuaria ali com Jesus. Mas ele queria ter sido criado à imagem e semelhança como o homem foi criado. E agora, como ele está ofendido, mais uma vez aqui repetindo, né? Ele quer tirar o homem da posição que Deus tinha criado ele, enganando, dizendo que ele não tinha, que ele seria semelhante somente se ele comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, gerando uma ofensa, e assim trouxe o homem para essa independência, né? Ser livre. E aí é onde acontece o apagar das luzes. Porque quando o homem sai de Jesus, a luz se apaga. Porque tudo que Jesus toca, a luz. Tudo que Jesus toca, a revelação, a luz, a entendimento, a clareza, a vida, a energia, a saúde, né? Sim. A luz de Cristo é que traz vida, a luz é vida. Então, quando o texto vai falar avultar, é gerar uma imagem, porque agora, com o coração ofendido, o homem está andando no escuro. Sim. Ele perdeu a luz. É por isso que os anjos, Bia, os anjos eles são anjos de luz, né? Há anjos como os seres humanos, em forma humana, há seres com quatro asas, com 6 asas, como os serafins, há anjos de fogo, há anjos dourados, há anjos brancos, mas todos eles com a luz de Jesus.
Agora, tudo aquilo que perde a luz se torna trevas. Então, o homem, nesse momento, o homem está no escuro. Agora, antes da gente avançar, é porque é tanta coisa, é tanta revelação aqui, Bia, que antes da gente explicar o que é avultar, eu quero trazer para vocês aqui o que significa trevas, o bem e o mal. A gente continua na próxima aula.